Bem, bom dia a todos. Vamos lá então fazer a nossa tradicional correção, né? Dessa vez um pouco atrasado, da P3 do ensino fundamental, sexto ano. Relacione as colunas, tá? Então tinha a coluna A, B, C, D e E, né? Alternativas A, B, C, D e E que você tinha, né, que relacionar com a coluna à direita, tá? Então, área situada abaixo do nível do mar, tá? Aí seria uma depressão relativa. Desculpa, perdão, absoluta. Relevo de altitude elevada, tá? Aí você tem, né, as montanhas. Área situado abaixo das áreas vizinhas. Aí você vai ter uma depressão relativa. Forma de relevo que predomina a sedimentação, a planície. Forma de relevo que predomina a erosão, o planalto. Então tinha que colocar certinho, tá? 2. Uma região montanhosa de formação recente é formada e conhecida também como dobramentos modernos. Deixa eu ver na prova, é a alternativa C. 3. Responda abaixo. Como o vento, a água e o sol desgastam o relevo. Tá? Bem, sabe aquela velha frase? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É o que acontece. Então a água vai passando, né, vai desgastando o relevo, vai carregando parte dele, né, pedaços até microscópicos por vezes, mas de certa forma ele vai desgastando. O vento também, ele vai esculpindo o relevo através dos tempos, dos milhares de anos que ele vai passando, tá, levando sedimentos. E o sol, ele envelhece, é um intemperismo físico, tá bom? Envelhece e ele fica mais suscetível a romper, né, com enxurradas, com ventos, tá? B. A areia da praia resultante de um processo erosivo? Explique a sua resposta. Sim, pois a areia da praia, né, é formada, areia é sedimento, né, de rochas maiores, tá bom? Então a areia, quando você vê ela, é um pequeno sedimentozinho, que vem carregada, né, no caso na praia, pelo vento e também pelas águas do mar. Vamos lá então, a prova do sétimo ano, também para relacionar colunas. Mata de várzea, tá? A mata de várzea seria a que fica inundada por ocasião das cheias. Mata de terra firme, ou seja, longe das inundações. E mata de igapó é permanentemente inundada, tá? 2. A Amazônia caracteriza-se por grande diversidade. Concentra-se nessa região uma das maiores reservas naturais do planeta. Assinale a resposta correta. A principal riqueza da Amazônia com a revolução técnica e científica é representada pela alternativa B, a biodiversidade. Responda abaixo. Qual árvore da Amazônia é utilizada para a extração do látex? Facinho, hein? Ó. Seringueira. Explica o que veio a ser o ciclo da borracha. Foi entre o final do século XIX e início do século XX, né, em que o Brasil exportou muito látex do norte do nosso país, principalmente na época da Primeira Guerra Mundial, o que levou ao enriquecimento de algumas cidades, como Manaus e Belém. Tá? Não era um enriquecimento pomposo, mas de fato cresceu muito a região. Tá? O ciclo da borracha acabou sendo responsável também pela anexação do Acre ao Brasil. Vieram os outros investimentos, mas acabou sofrendo a concorrência com o látex, né, asiático, das quais as mudas foram roubadas pelos ingleses, tá? E levadas para a Ásia, em suas colônias. O vespertino, né? A primeira questão, a Amazônia caracteriza-se por grande diversidade, né? Concentra nessa região uma das maiores reservas naturais do planeta. Assinale a resposta correta. A principal riqueza da Amazônia, com a revolução técnica e científica, é representada. Mesma pergunta da outra, só que com, né, outra ordem. Seria a alternativa D, a biodiversidade. Relacione as colunas, né? Seria a mesma, só que, né, alterada, tá bom? Então vale aquela mesma correção. 3. Responda abaixo. Qual é o produto obtido da seringueira? Tá? Você obtém o látex, da qual você transforma a borracha. E por fim, a B seria a mesma questão. Defina o ciclo da borracha na Amazônia. Foi aquilo que eu já expliquei da turma do sétimo ano matutino. Vamos lá então para o oitavo ano. Como é chamada no Brasil a área na qual predomina o clima semiárido no sertão nordestino? Ela é a alternativa B, a Caatinga. 2. Como é chamada a região de pradarias do Brasil que se estendem para o território argentino e uruguaio? Alternativa A, os Pampas. Responda abaixo. Por que, apesar de localizar-se entre os trópicos, o domínio equatorial não pode ser considerado um domínio tropical? Ele é diferente, é domínio equatorial. Por quê? Porque lá você tem as chuvas bem divididas durante o ano todo, chove bastante, tá? E é mais quente do que nas zonas, né, tropicais. Ali realmente é um sol de rachamamona, como se diz no interior, tá bom? Qual é a região mais fria do continente americano? Né? É o seu extremo norte, tá? Então valeria falar do Alasca, do extremo norte do Canadá, né? Da zona, né, das ilhas que já estão chegando ali, né, no Polo Norte, tá? Então realmente as temperaturas são bem baixas, já é a zona polar ártica, tá? Vamos lá então agora, nono ano. Assinale a alternativa que contém o país do qual originou-se a partir de 1917 a União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas. Seria a alternativa E, a Rússia. 2. A União Soviética travou um duro conflito indireto com os Estados Unidos pela solidificação do seu sistema socialista, durante quase toda a segunda metade do século XX. A segunda alternativa que contém o nome com o qual este período, que vai de 45 a 89, ficou conhecido. É o período conhecido como Guerra Fria. 3. Responda abaixo. O que representou a queda do Muro de Berlim em 1989? Ora, representou o fim do socialismo. Tá? A busca pelo comunismo, que é o objetivo do socialismo, se mostrou infrutífera diante do fôlego capitalista em gerar impostos. Então a Alemanha se unificou. O lado capitalista ocidental acabou então recebendo o lado oriental e se tornando mais uma vez apenas uma Alemanha. Explica o que veio a ser as reformas conhecidas como Glasnost e Perestroika, da qual o presidente Mikhail Gorbachev tentou arrumar a economia soviética. Bom, a Glasnost seria transparência política, prestação de contas, eliminação da burocracia. E a Perestroika seria a reestruturação econômica, visando a abertura econômica do país. Tá bom? Então agora, a gente fica por aqui e a correção de história no próximo arquivo. Um abração aí.